Olá, eu sou Lucas Oliveira Aquino. Essa é a minha quarta prova de transferência de calor 1, a prova que trata de condução bidimensional de calor. Eu vou explicar a ideia básica por trás de cada uma dessas questões. É interessante dizer, antes de a gente começar, que nessa prova a gente teve o respaldo do software de simulações, o FHT, e a gente vai ter comparações interessantes entre o meio analítico, que a gente fez majoritariamente utilizando a equação das diferenças finitas, e o software que a gente fez as simulações. Antes também é importante dizer que muitas vezes nessa prova a gente teve que fazer equações repetitivamente para cada nó da malha, então muitas vezes vão estar um pouco agrupadas assim, e a gente vai passar um pouco rápido para a gente não ficar tempo demais explicando matemática em cada uma dessas equações. Então vamos partir aqui para o número 1. A questão pediu para que a gente considerasse uma seção retangular de 30 por 60, né? Essa aqui é a seção retangular. As temperaturas são dadas pela imagem, né? Por essa equação aqui. E pediu para que a gente utilizasse uma malha uniforme e determinasse a equação de diferenças finitas e as temperaturas nodais. Aqui a gente utiliza a relação geral das diferenças finitas, né? A equação das diferenças finitas, para todos os 10 nós. Resume isso e simplifica o máximo possível as equações. E aqui na letra B a gente utiliza uma forma matricial, né, de equações simultâneas. Eu utilizei o software Matrix Calc, e aí a gente coloca tudo lá, todas as variáveis dentro do programa, e ele dá para a gente essa solução geral aqui para cada um dos nós, né, para cada x. E comparando com o software também, a gente faz uma malha parecida lá. No caso aqui eu tive que triangular a malha, porque é uma exigência, né, do software de elementos finitos. E a gente teve temperaturas bem parecidas. Se eu tivesse reduzido essa malha um pouco mais, fizesse uma malha um pouco mais fina, as temperaturas estariam bem mais próximas, mas mesmo assim a gente já obteve temperaturas bem próximas. Aqui a distribuição de calor na placa. Bem, partindo para o número 2, a gente tem aqui um programa, uma parte interessante. Tem bastante simetria nesse programa, nessa parte aqui, nesse problema. E a gente vai fazer primeiro para esse triângulo. Ele pediu para que a gente determinasse as temperaturas nos pontos indicados. E para facilitar o trabalho, observar a simetria do problema. Então aqui a gente vai calcular só os nós 1, 2, 4 e 5. O 3 e 6 são nós simétricos. Então a gente faz aqui a equação também, novamente, analisando cada nó individualmente. A gente monta esse sistema linear, e na resolução desse sistema linear, também utilizando o Matrix Calc, a gente vai encontrar essas temperaturas aqui, para todos os nós. Trazendo para o programa, a gente vê que dessa vez, por ser também uma figura menor, com as temperaturas mais definidas, bateu exatamente em cima tudo que o programa calculou. Ficou exatamente igual. E aqui a distribuição das temperaturas. Na número 2, letra B, é um problema muito parecido, só muda a forma da figura. A gente faz a mesma coisa, utiliza aqui a simetria, né, corta metade da figura. Então a gente vai calcular só o nó 1 e 2, porque o 3 e 4 são simétricos. A gente faz uma análise individual de cada um dos nós. Chega a essas equações aqui, é um sistema linear básico, né, de somente duas equações, e resolve ele. Por simetria, a gente já deduz que as temperaturas de T3 e T4 são iguais a T1 e T2. Aqui a gente tem os cálculos no software, né, na simulação. A número 3, ele pediu para que a gente encontrasse, na geometria que ele deu, para que a gente encontrasse a temperatura nos 16 pontos igualmente espaçados mostrados na figura. Pediu também a taxa de fluxo de calor por metro de espessura. Então vamos aqui, a gente pegou, também isso foi dado para a gente, né, que o ΔX é igual a ΔY. Utilizando só um pedaço da figura por questão de simetria, novamente, analisando somente os nós 1, 2 e 3. A gente faz uma análise individual de cada um deles e resolve esse sistema linear, encontra essas três temperaturas aqui. Por simetria, a gente já consegue determinar que T1 é igual a T5 é igual a T9 é igual a T13,
T2 é igual a T4, é igual a T6, que é igual a T8, que é igual a T10, é igual a T12, 14, 16. E o T3 é igual a T7, 11, 15. Na letra B, ele pediu a taxa de fluxo de calor por metro de espessura. A gente utiliza essa equação aqui. A gente já tem as temperaturas aqui, então a gente só precisa colocar, vai cortar ΔX e ΔY que são iguais e a gente chega nesse valor aqui, 683,224 watts por metro. Aqui no número 4, ele deu uma longa viga de aço com uma seção transversal retangular de 40 por 60, montada em uma parede isolada como mostrado na figura. A viga é aquecida por aquecedores. Então, ele pede a condutividade térmica ele diz que a condutividade térmica do aço é 40 watts por metro Kelvin. Utilizando o espaçamento de 1 centímetro, determina a distribuição de temperatura na viga e a taxa de entrada de calor para a viga. A gente vai pegar somente um pedaço dessa viga, porque é simétrico também, né? Então a gente vai aproveitar dessa simetria porque analiticamente ficaria muito complexo. Essa questão já ficou bastante grande. Aqui a gente tem todas essas variáveis aqui que ele deu para a gente. A gente vai utilizar a equação aqui equação para a gente poder fazer a análise individual de cada um dos nós. E para todos os 15 nós, existem alguns nós simétricos mesmo dentro dessa malha aqui, mas mesmo assim, mesmo para eles, é mais fácil, eu achei um pouco mais fácil fazer uma equação para cada um. A gente vai até o nó 15, analisa cada um deles individualmente, chega na equação o mais simplificada possível para poder colocar no Matrix Calc. Depois de fazer a conta no Matrix Calc, ele vai dar essas temperaturas nodais para a gente aqui. Depois, por simetria, analisando a figura, a gente vê esses dados aqui. T1 é igual a T21, T2 é igual a T22, T3 é igual a T23 e assim vai. Depois ele pediu para que a gente encontrasse a taxa de entrada de calor para a viga. Tendo as temperaturas, a condutividade e o coeficiente convectivo, é muito fácil, a gente só joga tudo na equação e encontra aqui a taxa de 1897,520 watts por metro. A número 5, a questão mais extensa da prova, é um chip de silicone acoplado a um substrato diédrico, onde uma das suas superfícies é resfriada por convecção, enquanto as outras são bem isoladas termicamente da sua vizinhança. Considere o problema bidimensionalmente estacionário e ainda que a distribuição elétrica do chip por unidade de volume provê um aquecimento térmico volumétrico e uma taxa Q. Para as condições de figura abaixo, a temperatura no chip irá exceder, ele perguntou se a temperatura irá exceder aos 85 graus, considere uma malha com um espaçamento de 3 milímetros. Aqui, analiticamente, eu considerei uma malha com espaçamento de 3 milímetros, então aqui a gente tem 12 milímetros de altura, vão dar 4 nós de altura por mais... Não, aqui não tá tudo, né, porque a gente tem simetria, mas daria 3 por 27, vão dar 9 nós de largura. Aqui ele diz que a temperatura... Ele perguntou se a temperatura vai exceder os 85 graus, deu todos esses dados aqui, temperatura ambiente, coeficiente convectivo, ΔX que é igual a ΔY que é igual a 3 milímetros, e novamente a gente vai utilizar a análise de cada um dos nós. Dessa vez vão ser muitos nós, mesmo dentro dessa malha que a gente separou de somente 20 nós, já vão ter bastante nós simétricos, porém é interessante também, eu acredito, fazer uma equação para cada nó, para não embolar. A gente vai simplificando todas elas para poder colocar no programa depois. O fato de ΔX e ΔY serem iguais, a gente vai sempre cortar. Então a gente faz para cada um dos 20 nós. Depois a gente utiliza o Matrix Calc novamente, coloca todas as nossas variáveis lá e pede para que ele gere uma solução para o X. Encontra todas essas temperaturas aqui. No caso das temperaturas, estavam batendo muito bem com o software e eu acabei fazendo uma simulação com mais pontos para a gente ver a acurácia do software. É muito interessante nos pontos em que bate 45, aqui ele dá 45,8, aqui dá 45,5, as temperaturas muito parecidas mesmo. Com o software, mesmo não sendo uma malha muito fina, porque o software que a gente teve acesso, né, do FHT é uma demo,
que nos limita a 1000 nós na simulação, na malha. Aqui a distribuição de calor da número 5. A número 6, ele pede para que a gente desenvolva os 3 e os 5 primeiros termos não nulos da série dada pela equação da solução da equação abaixo. Qual o erro percentual usando os 3 e os 5 termos, né? Aqui para a gente ver a diferença entre a gente utilizar 3 e 5 termos não nulos da equação. A gente vai pegar os 3 primeiros, aqui, descrevi eles aqui, e os 5 primeiros. E a gente vai fazer a diferença aqui, considerando para os dois casos, para os 3 e para os 5 primeiros, y igual a h e x igual a w sobre 2, a gente vai ter para os 3 primeiros essa equação aqui, t menos t1 sobre t2 menos t1 é igual a 4π vezes 1 menos 1 terço sobre 1 menos 1 terço mais 1 quinto. Aqui a gente vai chegar o t menos t1 sobre t2 menos t1 valendo 1,1035. Nos 5 primeiros termos, fazendo aquelas mesmas considerações, a gente vai ter essa equação aqui, e o t menos t1, t2 menos t1 vai valer 1,0630. Aqui a gente vai utilizar, sabendo que o valor exato é 1, né, dado pelo problema, a gente vai fazer uma comparação para a gente poder encontrar o erro percentual que ele pediu na questão. Aqui a gente pega, subtrai o valor que a gente encontrou de 1, e multiplica por 100, e esse vai ser o erro em porcentagem. O erro 1 vai ser 10,347%, e o erro 2 vai ser 6,305%. Aqui na número 7, também não é uma questão difícil, é uma fornalha construída com tijolos refratários com a condutividade térmica igual a K igual a 1,2 watt por metro Kelvin. Possui a seção transversal mostrada na figura, a temperatura interna vai ser 600 graus e a temperatura externa 60 graus. Aqui ele deu para a gente consegue dizer que a figura tem simetria, né? São 4 partes iguais, simétricas, até na própria figura lá está dizendo isso. O primeiro que a gente vai fazer é o fator de forma que ele pediu. O fator de forma é essa equação bem simples aqui. A gente vai encontrar 3,25 vezes i. E depois ele pede para que a gente encontre o calor por unidade de comprimento, utilizando o método dos gráficos de fluxo. Aqui a gente vai utilizar, já tendo o fator de forma, fácil também. A gente tem todas as outras variáveis e a gente consegue transferência de calor. A gente encontra 8.424 watts por metro. E aqui, trazendo para o software, né? Essa aqui foi uma simulação bastante interessante, porque a malha fica lá certinha, né? E a gente percebe a simetria se repetindo 4 vezes. E aqui a distribuição de temperaturas.